Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar como fazer uma mesa piquenique para 10 lugares com um tampo de mosaico em pastilhas. Eu sou Rui Bricoleiro, falo diretamente do meu estúdio oficina aqui em Valinhos, também conhecido como quintal da minha casa. Esse vídeo é para você que gosta de fazer coisas úteis para casa e curte fazer você mesmo. Eu vou dar dicas de como fazer essa mesa, passo a passo. Vem comigo. O primeiro passo é fazer o desenho da mesa. Assim nós vamos ter todos os detalhes para poder fazer a mesa. Então aqui eu fiz um desenho no AutoCAD, tem a vista de cima da mesa, mostrando o tampo da mesa aqui, as duas vigas do banco aqui. Aqui a gente tem uma vista lateral da mesa, mostrando o tampo aqui em cima, aqui o banco, aqui os pés da mesa um pouco abertos. E aqui a vista longitudinal, mostrando também o tampo e aqui os dois bancos, com os pés abertos. Aqui eu estou mostrando a vista longitudinal, que dá para ver direitinho algumas medidas padrão. Toda mesa tem 80 centímetros de altura, do tampo até o piso. Toda cadeira tem 45 centímetros, do assento até o piso. Isso é importante. Vocês podem alterar algumas medidas aí. Por exemplo, eu fiz a mesa com 90 centímetros, ela poderia ser mais larga. Eu não vejo como ficar menor do que 90 centímetros, senão não vai caber um prato de cada lado, vai ficar um em cima do outro. Mas, então essa medida vocês podem definir, pode ser mais do que 90. Uma coisa importante, vocês veem aqui, os pés, eles ficam abertos. Então ele sai aqui de dentro, de uma viga que tem aqui, ele é parafusado aqui. E ele fica aberto de tal forma que ele não pode ficar, o fim do pé da mesa não pode ficar muito para cá. Se ele ficar muito em pé, a pessoa vai sentar aqui e a mesa vai girar. Então, eu coloquei uma medida aqui que é o fim do pé da mesa tem que estar alinhado à viga que vai apoiar esse banco. Tá bom? Isso aí evita que todo mundo senta do mesmo lado da mesa e a mesa vire. Isso são coisas importantes se vocês forem alterar as medidas no projeto de vocês. Na vista longitudinal tem alguns detalhes também importantes. Então eu continuo mostrando os 80 centímetros de altura do tampo da mesa até o piso, 45 do assento até o piso. Aqui fica alguns detalhes. Essa é uma viga aqui em cima, são as vigas deitadas do assento. Embaixo dela tem uma viga que fica parafusada na lateral da mesa, tem uma viga na lateral também. Outro detalhe importante são os pés. Os pés da mesa tem que estar de uma forma que deixe uns 50 centímetros do assento para o lado, para que possa uma pessoa sentar desse lado, outra pessoa sentar desse lado, sem o pé da mesa atrapalhar. Então, se vocês alterarem a medida de 2,5, fizer um pouco menor, mantenha aqui uns 50, 45 centímetros aqui no final do banco, para a pessoa poder sentar. Mas, se vocês fizerem uma mesa de 1,5 m, é claro que não vai deixar meio metro de cada lado, senão vai sobrar só meio metro no meio. Outra coisa importante, né? Os pés, eles devem ficar um pouco abertos, muito pouco. É só para eles não ficarem retinhos e a mesa ficar balançando. Bem, esse é o projeto que eu fiz para a mesa.
vocês adaptem isso como for melhor para vocês, as medidas que vocês precisarem. E eu vou mostrar agora como fazer a mesa, pôr a mão na massa. Bem, agora que a gente já viu como é que vai ser o projeto da mesa, vamos ver como vão ser as vigas de madeira. Vou colocar a mão na massa agora. A gente vai precisar de 16 vigas de 2,5 metros cada uma, com as medidas de 5 por 11. 11 centímetros por 5, é uma medida padrão, viga de mercado, todas elas bem aparelhadas, bem lisas, tem que passar plana nela. Com isso a medida vem um pouco menor, 4,5 por 10,5 aqui. Isso não tem problema, faz parte do projeto, isso não vai dar problema algum. Outra coisa, a madeira tem que ser uma madeira boa, não dá para pegar eucalipto, uma madeira que não vai aguentar no tempo, sol e chuva, vai estragar com facilidade mesmo com proteção. Aqui eu peguei uma garapeira, não é tão cara, não é uma das melhores, mas é uma madeira boa e não é tão cara. Bom, o próximo passo é a gente ver quais são as madeiras, as vigas que estão mais retas, as que estão mais alinhadas. Se vocês virem aqui, essas aqui estão com problema de estarem tortas nesse sentido, cabe até um dedo aqui no meio. Isso não pode acontecer. É claro que a gente não vai jogar fora essa madeira, a gente vai usar ela cortando em pedaços, a gente vai precisar em vários lugares onde a gente vai ter um pedaço menor que não vai sentir a curvatura que não é boa. Se vocês virem no outro sentido aqui, essas vigas estão boas. Elas quase que não estão, ó, você vê que ela consegue ajustar aqui nesse sentido. Mas nesse sentido mais alto dela, não dá para ajustar ou fica muito complicado. Então o que a gente tem que fazer é separar pelo menos as quatro melhores, que são essas aqui, eu já separei, elas estão bem niveladas. Você vê que aqui tem um pouquinho mais de... Mas isso a gente consegue tirar essa curva quando for montar a mesa. Então aqui já tem as 4 madeiras que a gente vai usar no tampo da mesa. E agora nós vamos para a parte de serrar as madeiras. Mãos à obra. Então, aqui eu já fiz o corte das vigas que vão ter no tampão da mesa. Basicamente, nessa viga aqui tem 2,5 metros, foi cortado a 45 graus aqui, de um lado da madeira, e o comprimento de 2,5 metros da ponta até o final da madeira ali, são 2,5 metros. No caso, tem a viga do meio da mesa, ela tem um corte um pouco diferente. Ele é cortado a 45 graus, mas no outro sentido da madeira, de tal forma que ela fique exatamente no mesmo tamanho dessa maneira, dessa aba da mesa, mas da parte de dentro. Bom, para fazer a marcação dos 45 graus aqui na madeira, a gente usa um esquadro, apoia aqui, fazendo os 45 graus perfeitamente. E risca. E vamos serrar. Eu vou mostrar como fazer esse corte usando essa serra manual. Bom, o que precisa fazer é simplesmente descer a serra no ângulo de 45 graus, que tem a marcação aqui ao lado, fazendo, quando estiver no ângulo, vamos fazer esse corte usando a serra dessa forma. Então nessa viga nova, eu vou fazer aquele corte a 45 graus aqui. Primeira coisa é ver se ela está realmente reta aqui. Então eu vou fazer um risco no esquadro e eu vou seguir, quando for serrar, eu vou seguir essa linha. Você vê que a viga não estava certinha, ela tem uma pequena diferença.
Aí eu vou pegar a serra que já está com a 45 graus aqui e vou fazer o corte seguindo essa linha que está a 45 graus aqui. Então, vai fazer barulho. E a viga está do jeito que a gente queria. Bom, depois de fazer esse corte aqui, sempre fica uma rebarba. Então é bom a gente passar uma plana aqui para tirar essas rebarbas para o encaixe ficar perfeito. Então tem uma plana aqui simples, vamos fazer isso aí. Pronto. É dessa forma que vai ficar o corte das vigas. Então ela tem ali no comprimento total 2,5 metros e a viga que está em pé tem é um pouco mais curta, mas ela está alinhada aqui nesse sentido, entende? E aqui eu também fiz o corte da outra parte da mesa, que é a parte do fundo da mesa. Aqui tem também o corte das vigas que vão ficar no final da mesa, da mesma forma, alinhadas assim. O tamanho dela, no caso dessa viga aqui, é de 90 centímetros. E a viga de dentro, que fica em pé, ela tem um comprimento menor, mas que fique alinhado aqui. Acho que dá para entender como é que faz esse corte. Eu também já fiz o corte da outra viga, das outras duas vigas, é da mesma forma. Bom, depois de todas as vigas já cortadas e bem aparelhadas no corte correto, a gente pode partir agora para a montagem do tampo da mesa. Bom, então a gente começa a montar aqui e ver se está realmente encaixando tudo certinho. Vem colocando assim. Se está ajustando, importante ver se o esquadro bate bem. Se não bater bem, tem que ir ajustando o esquadro, com a plana tirando de um lado ou de outro. E acho que já está pronto para a gente começar a montar. Bom, um detalhe importante nessa vigota aqui, da extremidade da mesa, é fazer esse rasgo aqui de 1 centímetro a 1 centímetro do final dela. Aqui vai encaixar essa madeira aqui, essa placa, onde a gente vai fazer o mosaico depois. Então tem que fazer esse rasgo. Como é que eu fiz? É simples, com a serra manual. Ela vem com, geralmente vem com essa guia que vai segurar aqui no final da madeira e serra ela. É importante isso aqui para fazer essa placa de fibrocimento apoiar aqui sem envergar depois de pronto. Bom, para montar o quadro central da mesa, onde tem essas vigas aqui, 45, a gente coloca 2 cantoneiras bem rente aqui e vai colocar na viga do outro lado. É muito importante, e essa cantoneira vai ajudar a gente a deixar isso aqui muito bem alinhado. Se ele não estiver bem alinhado, tem que tirar um pouquinho com a plana para que fique bem encaixado. Uma vez que está no ponto certo, marca aqui com a furadeira o lugar onde você vai ter dos 2 lados. Nós vamos parafusar já já isso.
Muito bem. Vou trocar aqui para parafusar a madeira. Tem os dois parafusos aqui. E pronto. Bom, uma vez colocado, você vai certificar que está no esquadro. Se não tiver, a gente vai ajustar. Eu vou precisar abrir um pouquinho. Não, já deu. Eu tenho que forçar um pouco aqui. E agora eu vou colocar um parafuso grande aqui. Para prender ele no lugar assim, bem no esquadro. Então agora, para fixar definitivo isso, eu vou vou fazer um furo. Eu coloquei cola aqui e vou fazer um furo já na posição certa. E esse parafuso aqui não vai aparecer, porque ele vai estar exatamente na aba da mesa. Vamos ver se ele não vai pegar outro parafuso. Não vai. Eu vou puxar bem para ele ficar na posição. Vamos ver se ele vai estar na posição certa. Eu tenho que puxar bem ali. Mas indo desse jeito já vai estar na posição certa. Vamos agora trocar aqui. E esse é o parafuso que vem para fixar isso. Pronto. Exatamente 90 graus aqui. Isso nós vamos fazer em todas as vigas para fazer o quadro todinho aqui. Vamos ver se a gente consegue. Bom, então aqui já tem esse quadro pronto, todo no esquadro, perfeitamente, isso é importante. E todo esse ponto aqui já foi colado, parafusado aqui para dar uma firmeza. O parafuso não aparece, que ele vai ficar para baixo da aba, para dentro da aba da mesa, essas vigas. Então, tudo pronto. O que a gente faz agora, eu já fiz, foi ajustar toda essa parte que eu estou chamando de aba para que fique exatamente no esquadro e também no tamanho certo, na inclinação, tudo. Então dá para ver que ele está pronto para começar a parafusar. Antes de parafusar essas abas, eu vou parafusar de dentro para fora com esses parafusos aqui. Dentro para fora, então não vão aparecer esses parafusos. Mas antes disso, eu vou colocar umas vigas aqui onde vão ser fixados os pés. Então eu vou cortar essas vigas agora. Bom, então cortando a viga que vem aqui dentro, medi aqui, deu 60 e pouquinho. Marquei aqui e vou cortar com
essa máquina de bancada. Fica mais fácil. Pode cortar um pouquinho maior, que você vai... depois ajusta com a lâmina. Tá? Ele vai caber aqui. Vai ter um pequeno ajuste. E é isso que vai apoiar a nossa pé da mesa. Bem, então essas travessas foram colocadas. Elas são essa primeira e a última, onde vai estar apoiado o pé da mesa. Essa aqui é só um travamento da mesa, onde vai apoiar também a placa de fibrocimento, onde a gente vai fazer o mosaico de pastilhas. Bom, uma coisa que eu não falei é esse tampão da mesa, ele tá aqui de ponta cabeça. Então tem essas abas aqui, que são... essa é a parte de baixo da aba da mesa. Essa é uma viga que dá rigidez na mesa. Para fixar essas travessas, elas foram parafusadas aqui. E até um pouco para dentro, é um parafuso grande. E eles ficam escondidos, não vão aparecer. Isso é importante fazer com que o parafuso fique dentro do... que não apareça. Bom, o que tem que ser feito agora é fixar essas abas que eu vou parafusar do lado de dentro para fora. Todas elas. Então, mãos à obra aqui. Coisa importante, como eu falei, a mesa aqui ela tá de ponta cabeça, tá de cabeça para baixo. Essas vigas aqui, elas têm que estar com uma altura do tampo da mesa de 1,8 centímetros. O que vai acontecer nesse 1,8 centímetro? Aqui vem apoiado de baixo para cima aqui, né? A placa de fibrocimento, que tem 0,8 centímetros e mais 1 centímetro de massa com as pastilhas. Então não esquece, essas vigas aqui, assim como essa, tem que ter 1,8 centímetro de distância do topo da mesa. Bem, a mesa está quase acabada, o tampão da mesa. Eu virei ela de cabeça para cima, esse é o lado correto que a gente vê agora. Dá para ver a aba, as vigas e essa viga interna rebaixada de 1,8 centímetro, onde vai ter a placa de fibrocimento aqui, com o espaço para colocar as pastilhas, para fazer o mosaico e a massa, claro. Bom, apesar de ter feito todos os encaixes perfeitamente, eles não são perfeitos. Alguns têm um pedaço maior aqui que a gente vai ter que completar. O que eu costumo fazer é colocar um pouco de cola e serragem e antes de colocar a massa a massa que vai acabar. Mas basicamente é isso. A gente coloca um pouquinho de serragem que eu tenho aqui. Ela entra aqui nesses rasgos que tem na madeira. Mas põe também um pouquinho de serragem e vai entrando com ela aqui dentro. Isso vai dar uma firmeza e um acabamento melhor. Mais para frente, mais no final do acabamento, a gente vai colocar a massa, que dá o acabamento final. Então estamos quase ali. O próximo passo agora vai ser colocar os pés da mesa com a travessa onde vão estar apoiados os bancos. É isso aqui, é uma madeira com a distância daqui até aqui de 80 centímetros, eu estou colocando um pouco mais que 80, caso a gente precise, e depois a gente acerta isso mais para frente.
Ficou faltando mostrar aqui o detalhe de como vamos cortar a viga do pé da mesa. Então aqui ele tem um ângulo de 20 graus. Veja, a viga que está aqui, ela tem um ângulo de 20 graus, tem que ser cortado nesse ângulo. E com esse comprimento de 79,77, 80 centímetros, é o comprimento perfeito. Se você não tiver uma serra de bancada, que dá para fazer esse ângulo, você pode também pegar a viga, se ela tem 10,5, é 3,8, marca 3,8 e faz esse corte aqui. Outra coisa que faltou foi mostrar aqui, ela tem o assento do banco, ela fica alinhado com o tampão da mesa. O banco não fica mais para dentro, nem muito para fora. Isso aqui é padrão também. O banco fica alinhado com o final da mesa, o início do banco. Se você quiser fazer o assento um pouco mais largo, usando vigas não de 10,5, mas vigas de 15,5, também pode fazer, mas ele vai sempre começar alinhado com o tampão, com a tampa da mesa. No meu projeto, fazendo com essas vigas de 10,5, ela vai ter essa viga aqui, que vai pregar essa viga que vai apoiar os assentos, a viga em pé. Ela tem 108 centímetros. E lembrando que eu vou prender essa viga aqui no pé da mesa que a gente está fazendo agora, do lado de dentro da mesa. Aqui os pés já estão fixados. Tinha cortado antes, agora ele está fixado, esses dois. Eles têm essa travessa com 1,08 m de comprimento, esse tanto de cada lado. O importante é a altura do topo da mesa até aqui, são 38 centímetros. Em cima disso vai ter o banco, apoiado primeiro uma viga aqui e depois as duas vigas do banco da mesa. Isso não pode ter muito mais altura, porque senão a pessoa fica muito baixa na mesa. Tá? A altura do pé depois a gente vai controlar, nós vamos adaptar a altura da mesa certa. Mas aqui já está colocado então os dois pés da mesa, com a travessa onde vai estar apoiado os bancos. E aqui eu mostro como é que está a fixação. Ela está fixado nessa travessa que a gente colocou aqui. A distância que ela fica 45, 50 centímetros do final da mesa. É que sai o pé. Tem que deixar o espaço aqui para uma pessoa comer sem o pé atrapalhar. Bem, aqui eu já coloquei os dois pés dos dois lados. Coloquei a travessa onde vão estar apoiados os bancos. Aqui eu estou colocando com uma morsa, eu estou forçando, eu coloquei cola aqui, forçando, porque às vezes ela não se encaixa direitinho. Então eu coloquei bastante pressão aqui para que ela fique no lugar. Eu não comentei, mas aqui tem dois parafusos de um lado e dois do outro. Eu vou colocar uma espécie de uma cavilha para esconder a cabeça do parafuso. Dos dois lados tá assim. Um detalhe aqui, a mesa ela fica muito bamba. Para que isso não aconteça, eu já mostrei no desenho, esse pé tem que abrir um pouco, eles têm que ficar um pouco abertos. Para fazer isso, antes de colocar a travessa, essa viga que vai ter aqui, presa aqui, a gente vai colocar esse travamento
desse formato aqui. Para vocês terem ideia como é que ele fica, já está cortado direitinho. Eu vou parafusar depois. Mas com ele já fica muito mais firme a mesa. E a gente vai colocar isso dos dois lados. Como é que faz isso? Tem que medir, não tem outro jeito. E não dá para dar as medidas, cada mesa vai ter a sua medida. Mas você vai colocando madeira sem cortar e vai vendo os planos que vão ser feitos os cortes. Para fazer o corte, ele já é um pouco mais delicado, porque não pode ficar a marquinha do outro lado. Então, para fazer isso, eu fiz naquela serra de mesa, os dois lados, e fiz o corte só até aqui, mas se você ver do outro lado, ele não chega aqui. Isso tem que ser feito no serrote depois, dessa forma. Vou fazer desse lado aqui que vai ficar mais fácil para mim. Saiu essa peça e tem um corte bem feito. Às vezes é preciso usar uma lima para tirar alguma imperfeição. No caso aqui o corte ficou até muito bom. E depois, fazendo uma pressão, vou colocar aqui o outro lado. Bom, chegou a hora de fazer os bancos laterais. Para isso a gente tem que colocar essa viga. Basta cortar uma viga de 2,5. Chanfrado assim fica mais bonito, não tem que ter tanta sustentação aqui na ponta. Aqui 3 parafusos nessa outra viga aqui, colado também. E em cima dessa viga nós vamos ter 2 vigas que vai ser os bancos. É importante colocar um perfil galvanizado. Eu mandei fazer isso aqui na medida da viga, porque ela vai ficar muito exposta ao tempo. E com isso, ela vai apodrecer com facilidade. A gente não tem uma forma de dar manutenção nessa viga aqui. Então eu recomendo fazer esse perfil galvanizado e depois a gente faz o banco em cima disso. Bom, chegou a hora de fixar as vigas que vão servir de assento para os bancos. Para isso, eu estou colocando 5 chapas. É um perfil de aço que a gente compra muito barato. Ele vem com 6 metros e a gente corta todos eles num tamanho. Eu fiz aqui com 20 centímetros, que vai servir para pegar as duas vigas, que é só um exemplo das vigas. Então ela vai ter um furo no meio, que vai ficar nessa chapa, nessa viga, e outros 2 furos que vão fixar, vão parafusar nessas vigas, que aqui é só um exemplo. Bom, elas vão deixar essas vigas do assento mais fixas, mais rígidas, mas ela não vai ficar só apoiada nisso. Elas vão ficar apoiadas em uma cunha, nesse ponto. Então eu vou fazer um furo aqui para fixar a cunha nessa viga e depois eu vou parafusar essas vigas nessa cunha
e na viga que tem aqui embaixo. E esse aço aqui vai dar uma rigidez, ele não vai deixar a madeira estragar ao longo do tempo. Então a rigidez vai ser toda nessa chapinha de aço, e essa cunha aqui é que vai deixar, ele não vai deixar ela fletir aqui. Tá? Aqui já coloquei as duas vigas do assento e elas estão apoiadas, que a gente vai ver melhor, elas estão apoiadas nesse ferro que está aqui embaixo. Então aqui dá para ver que tem um aqui, outro aqui que é em cima daquela viga que apoia todo o banco, mais um no meio e mais dois aqui na viga e na beirada. Esses da beirada e o do meio, eu vou parafusar essas vigas por baixo. Então só tem a chapinha de ferro, de aço, e eu parafuso por baixo, a gente não vai ver parafuso. Essa aqui da viga é a que vai segurar todo o banco. Aqui eu já fiz 2 furos, chegando até a chapinha de aço, aqui e aqui, e marquei a chapinha. Ela tá com uma marquinha e agora eu vou tirar e fazer o furo maior e depois recolocar a chapa aqui, parafusar a chapa como está agora, e daí vou colocar o parafuso prendendo na viga que tem embaixo. Na viga que vem ali do meio, essa viga que vem daqui toda, e aquela cunha que vai ter aqui para segurar a viga do assento de fora. Vou fazer isso agora. Então, essa chapinha aqui, que eu marquei lá fiz o furo na madeira e ficou a marca aqui, de onde vai passar o parafuso. Eu desparafusei aqui do meio, tirei a chapinha e agora estou fazendo os furos aqui mais largo do que o parafuso. Então eu tenho aqui uma furadeira de bancada. E assim vão ficando os furos. Para terminar o assento do banco, fica faltando colocar essa peça, é uma cunha, é um apoio na verdade, que vai ser colado e parafusado aqui, desse jeito. Depois de parafusado nessa viga aqui de baixo, a gente vai parafusar aqui, que vai pegar a chapa de aço e também essa cunha. E aí vai ficar bem firme. Essa viga do assento não vai mais ter perigo de fletir. Agora que está fixado esse apoio, então eu vou furar essa cunha para poder parafusar.
A mesa está praticamente pronta. A gente vai partir agora para a parte do acabamento. Então todos os furos que tem parafuso, esses furos que estão aparentes, vou colocar essa pecinha aqui de madeira. Não sei o nome disso, mas é um acabamento que é muito barato para comprar. Então, cada um dos furos faz o furo do tamanho dessa pecinha de madeira. Coloca aqui, ela vai ficar um pedaço para fora. Não tem problema, porque a gente vai fazer o acabamento depois. No assento também. Pronto. Outra coisa que vai ter que fazer é passar massa em todo lugar onde a madeira tiver imperfeição e lixar. E depois disso tudo feito, a gente começa a pintura. Bem, a mesa está toda acabada, já foi lixada, maciada, lixada, passei verniz, lixa um pouco de novo, passa outro verniz, por cima, por baixo, e ela ficou com esse aspecto aqui. Eu passei esse verniz, que não é um verniz normal, é um verniz que é à base de água e não cria uma película em cima da madeira. Ele penetra na madeira, e não é que nem aquele stain, ele deixa esse brilho fosco na madeira. Mas não é um verniz que fica aquela camada em cima que vai descascar depois. Bom, essa vai ser o aspecto da mesa. E o próximo passo agora é colocar a chapa de cimento para fazer depois as pastilhas. Agora colocando a placa de cimentícia. Já encaixei ela aqui, desse lado, naquele rasgo que eu fiz na madeira. Então aqui já está encaixado, por isso que ela está envergada agora aqui. Eu vou encaixar desse lado, tirando essas madeiras que tem aqui, ela vai encaixar direitinho aqui. A placa cimentícia já está colocada, encaixou aqui, encaixou do lado de lá, naquele rasgo que tinha na viga, que a gente fez logo no início. Eu estou parafusando nessas longarinas que tem aqui. Antes tinham só uma viga aqui e uma ali. Eu coloquei mais uma no meio porque essa placa não estava firme. Agora ela ficou bem mais firme. E estou parafusando 3 parafusinhos em cada ponto aqui. Não precisa fazer furo na... Já está assim. Não precisa fazer um furo antes na placa. O parafuso mesmo já pega tudo. Agora ficou bem firme. E com isso já está pronto para a gente começar a fazer o desenho com as pastilhas. Cada um vai fazer o seu desenho. Eu vou mostrar como é que vai ficar o meu. Toda a parte de madeiramento da mesa está pronta. Eu movimentei a mesa para um lugar mais tranquilo para trabalhar na parte de pastilha e comecei a fazer alguma coisa. Eu vou mostrar como é que faz toda a parte de pastilha. Isso aqui é o que já está pronto de um lado da mesa e eu vou fazer igual do outro lado e vou mostrar para vocês. Isso vai ficar desse lado igual está lá. Então vamos ver como é que faz isso. A primeira coisa que eu fiz foi fazer essa argamassa com uma consistência bem firme. Eu já molhei a placa cimentícia para que ela não
seque muito fácil a massa. E estou espalhando a massa aqui para colocar as pastilhas em seguida. Bom, essa argamassa, eu uso uma argamassa comum de assentamento de piso. Tem pessoal que usa umas argamassas especiais, que, para falar a verdade, a única coisa que elas têm é que elas são coloridas. Como eu não estou ligando para o rejunte aqui, o rejunte para mim vai ficar nesse tom que está aqui ao lado, então eu estou usando essa argamassa mesmo. E funciona muito bem. Mas vocês decidem qual argamassa que vocês querem usar. A outra coisa aqui, vocês lembram que aqui tem um degrau da madeira até a placa cimentícia. Esse é o degrau para colocar a pastilha e ela ficar faceando a parte de cima da pastilha, tem que facear então, no mesmo nível que a madeira. Fica aqui, ó, do mesmo nível, igualzinho. Então, a parte importante é colocar essa massa bem nivelada, porque para evitar de ter que colocar massa mais para frente. Às vezes a gente vai colocar uma pastilha e ela tá um pouco ela fica um pouco baixa. Ela não pode ficar mais baixa que a face da madeira. Bom, eu já espalhei aqui tudo. Caiu uma pastilha antes aqui. Tá um pouco baixo ainda. Eu estou sentindo aqui pela mão. Outra coisa importante, usem luva, porque a ponta dos dedos começam a ficar em carne viva, porque a gente raspa toda hora para ver. Vocês vão ver que a gente tem que sentir bastante o nível e toda hora tá raspando na pastilha com o cimento. O cimento também ele não é bom para ficar encostando a mão no cimento. Bom, já coloquei bastante aqui. Vamos começar a fazer as pastilhas. Estou vendo aqui que ainda está um pouquinho baixo. Bom, eu já separei a quantidade de pastilhas que vão vir até aqui para ficar igual ao outro lado da mesa. Agora é só vir colocando. Coloca aqui e tenha certeza de que ele não está para baixo da borda da mesa. Ele pode até ficar um pouquinho para cima, porque depois a gente vai nivelar as pastilhas. A luva atrapalha um pouco, mas não tem problema, porque é importante para não machucar. E aqui é um serviço de presidiário. Você vai colocando muita paciência, mas no fim a gente vai passando o tempo e o resultado é o que importa. Eu estou alinhando com a borda da madeira, por isso que está ficando retinho. Então aqui é uma coisa até simples. Dá uma passadinha na mão assim para ver que realmente está no nível acima ou igual da madeira. O ideal é que fique um pouquinho acima para a gente acertar isso depois. E pronto. Continuando a segunda fileira agora, a mesma coisa, só que o padrão que eu estou usando agora vai alternar. Tá sujo aqui. Aqui tem uma ferramenta, uma faquinha que eu uso para ficar mais fácil de alinhar. E conforme vai colocando, vê se está alinhada com a de baixo. Isso facilita. Ele vai desalinhar depois, mas quanto mais alinhado agora, melhor.
Vocês veem que a argamassa ela está bem firme, isso é importante, senão fica tudo passeando aqui. Quando você mexe qualquer coisa, ela sai do lugar. Então é importante que ela tenha essa consistência firme. Aqui está faltando massa, eu vou tirar um pouquinho daqui, que o nível aqui está baixo. Eu vou precisar de mais argamassa para terminar tudo. Aliás, isso é uma coisa interessante, é bom fazer aos poucos, porque às vezes a gente faz além do que precisa e daí joga fora. É uma argamassa muito barata, então não seria o problema do custo, mas não é legal jogar fora, né? Estou empurrando um pouco para o lado. Vamos ver a altura. Faltando uma aqui ainda. Eu estou passando a mão assim para ver a altura e já estou abaixando um pouco, que eu estou vendo que está alto. E é por isso que ela sai um pouco do lugar, mas a gente vai colocar no lugar depois. Quando faz essa abaixada, a argamassa ela sobe entre as pedras. Então por isso que é bom fazer ela. E é nessa hora que, se não tiver de luva, realmente fica com problema. Não é na hora, vai ficar com problema depois. Então, não deixem de usar a luva. Conforme eu estou abaixando, a argamassa está indo lá para frente. E vai dar para eu passar mais uma fiada, mais uma fileira de pedrinhas. Só confirmando, não errei nada. E depois, eu deixo sempre uma água aqui do lado, para a gente ver se está tudo certinho. Passo uma esponja bem molinha. E é isso que vai ser até o fim agora. Eu acabei colocando a terceira fileira de pastilhas, ainda falta uma. Eu estou passando a mão aqui assim, e eu estou vendo que ainda tem algumas que estão altas. Eu preciso fazer um alinhamento perfeito aqui. Então como é que a gente faz isso? Tem que ter uma régua que tem alguma coisa alta, para que mantenha sempre a mesma, para que ela não deforme essa régua. Então a gente vem colocando ela num ponto que tem a altura correta e um outro ponto que seria fora da mesa. E a gente vai abaixando. Com isso a gente vai ter certeza que ele está na altura correta. E ele vai sair do lugar quando fizer isso. Mas a gente coloca no lugar de volta. Isso é a parte fundamental para que a mesa não fique toda cheia de ondas. E fica horrível depois. Todo o trabalho que a gente faz fica uma coisa muito ruim. Se ficarem essas ondas. Então eu estou apoiando fora na parte da madeira, ou uma parte que eu já tenha feito antes,
pastilha que está no nível correto e vou abaixando. Por isso que é importante que ela fique um pouquinho acima, porque daí se ela estiver para baixo, não tem como a gente trazer ela para cima. Ó. Aí o que acontece é que fica cheio de massa aqui, a gente tira e vamos agora limpar. Olha como ficou aqui. Ainda não está no nível correto, viu? A gente vai trazendo aos poucos. Mas é desse jeito que vai se arrumando. Quando faz isso, ela saiu do lugar, a gente vem e começa a trazer de volta. Em todos os sentidos. A massa ela passa por entre as pastilhas quando a gente faz essa pressão. Dá uma olhada se o alinhamento das pastilhas também estão correto. Se não tiver, vocês trazem para o lugar. Estou sentindo que ainda tem coisa fora do lugar. Vou dar mais uma pressionada aqui. Dessa vez eu vou... bem melhor. Falta só um pouco aqui. Perfeito. A gente tinha feito essa aba, eu fiz essa outra aba aqui e esse desenho interno. Como é que eu fiz isso? Da mesma forma, coloquei a massa, fui colocando todas as pastilhas na ordem certa, fazendo o desenho que me interessava e nivelando com a régua, lembra? Uma régua que vai garantir que todas as pastilhas estão no mesmo nível. É um trabalho de bastante paciência, mas fica um resultado bonito. É uma coisa que eu não comentei, toda vez que você fizer alguma coisa, você tem que limpar ao lado das pastilhas, enquanto ainda tiver mole a massa. Quando as pastilhas estiverem um pouco firmes, você pode passar a faca e tirar todo o excesso de massa, porque nós vamos fazer os outros desenhos. Se tiver massa aqui, vai ficar complicado. Se secar, também dá para com uma faquinha, com bastante força, você vai tirando o que tiver errado, o que tiver com excesso de massa. Alguns lugares, vocês vão falar assim, mas como é que fez esse desenho? Você percebe, algumas pastilhas aqui, eu tive que cortar para adaptar, porque se ela ficasse sem cortar, ela não ficaria, ela ficaria reta, né? Então eu tive que fazer uma adaptação e cortando as pastilhas. Como é que a gente corta? Existe um alicate
próprio para isso, com essas... É um ferro, simplesmente, que você chega na beirada, deixa eu pegar uma pastilha que já esteja quebrada, e faz uma... Só clicar um pouquinho mais forte e já vai fazendo. Para fazer, por exemplo, uma pastilha que fique certinha assim, sair de uma pastilha reta, toda quadrada, para que ela fique desse formato, é a mesma coisa. Você vai fazer o corte aqui no meio, pegando exatamente o direcionamento que é de um lado para o outro, e vai apertar e vai cortar. Só que o importante aqui é que essa rodinha aqui, ela é um pouco afiada. Conforme a gente vai cortando, ela vai perdendo esse fio. Então roda um pouquinho esse disco, e então alinha certinho de lado a lado. Quando ela estiver bem afiada, simplesmente força aqui, eu não vou fazer isso agora, que ela quebra certinho, assim. Bom, às vezes não corta certinho, então ou você vai aí tirando com um alicate, ou você vai num esmeril, aquele disco aquela pedra, e vai lixando isso aqui. É assim que eu fiz todos esses pedaços. Então é bastante trabalhoso, mas fica um resultado muito bom. O que eu vou fazer agora é completar com um desenho aqui e depois aqui. Eu já molhei a placa cimentícia, já tenho a massa pronta, eu vou encher de massa e vou colocando as pastilhas e nivelar, tá bom? Vocês vão ver como é que vai ficar. Já coloquei a massa. Tá bem sujo aqui ao lado, mas ela está um pouquinho abaixo do nível que tem aqui. Ficou fácil de saber qual altura que eu tinha que colocar de massa. O desenho que eu estou fazendo é assim, já coloquei uma laranja ali, azul aqui, acompanhando a linha da lateral. Aí vem mais 3 laranjas. E prestando atenção se não está ficando muito baixo. Tá certo. E assim vai. Quando saiu do lugar, em vez de colocar a mão, senão vai sujar toda a mão, alinha assim. Tá alinhado aqui. Pronto. Aqui tem os últimos 3. Botando uma ainda. Checa a altura. Continua aqui. E ele deu certinho com o que já tem aqui embaixo. Pronto, agora é só fazer os arremates e nivelar direito e limpar. É isso aí.
chegamos ao fim de mais um vídeo. Mostrei como fazer uma mesa piquenique. Posso dizer que foi muito prazeroso e recomendo vocês tentarem também. Tem todas as dicas nesse vídeo e basta um pouquinho de paciência e curtição para fazer uma obra dessa. Esse é o fim do vídeo. Tem outros vídeos de coisas que vocês podem fazer úteis para sua casa, fazendo com vocês mesmos, e recomendo. Até a próxima.